Animado aí, digam glória a Deus. Vamos lá? Abre tua Bíblia em Neemias. Neemias capítulo 4. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Neemias capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 1, amém? Acompanhe comigo. Quando Sanbalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que os montões de entulho e de pedras que foram queimados, eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: que tipo de muralha eles podem construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Ó, nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Faze com que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos. Que tudo o que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem e não esqueças os seus pecados, pois os soltaram a nós que estamos construindo. Então, continuamos a reconstruir as muralhas, e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Amém? Olha para cá. Se você é o tipo de pessoa que um dia já se sentiu em cacos, já se sentiu derrubado, se você é o tipo de pessoa que já se sentiu um dia quebrado, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com o seu coração hoje. Amém? Tenho certeza que Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Nós, no capítulo 4, hoje, a palavra ela vai ser inteira desse capítulo. E aqui nós vemos algumas coisas muito interessantes, como que Deus trabalhou. Uma delas, a gente vê aqueles mesmos acusadores que nós falamos na semana passada, que se levantaram contra Neemias e todo o povo que estava tentando reconstruir. Eles continuaram a perseguição, eles continuaram a zombaria, eles continuaram a caçoar do povo. Olha, vocês estão reconstruindo, mas isso aí não vai dar em nada. Vocês estão mexendo com obra, olha, mas todo o esforço de vocês não vai chegar a lugar algum. E o muito que me chama a atenção é que, além de zombar, eles estavam furiosos pelo sucesso do outro. Se você quer conhecer uma pessoa de verdade, repare a reação dela, como ela fica com o teu sucesso, com o teu avanço. Porque é muito fácil bater nas costas de alguém quando as coisas não estão bem, mas sorrir com aquele que está avançando, esse somente quem gosta de você. Essa é uma verdade. E nós vimos claramente nas escrituras que Sanbalate, Tobias, ele o quê? Eles queriam que aquelas muralhas, elas não fossem levantadas, que não fossem reconstruídas, que as coisas não avançassem. No versículo 2, diz assim: diante dos meus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Preste bastante atenção. Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar com o trabalho em um dia? Olha aqui para cá, igreja. Às vezes a gente tem uma consciência muito errada do que é sacrifício. Normalmente, quando a gente ouve sacrifício, é como se nós entendêssemos na nossa língua que eu ofereço algo
para que algo maior venha sobre a minha vida. A gente tem uma ideia um pouco errada do que é sacrifício de verdade. Porque nós aprendemos que nós vamos se sacrificar, só que virá uma recompensa maior sobre a nossa vida, pelo nosso sacrifício. E olha que engraçado, sacrifício do hebraico, ele vem da raiz da palavra korban, que significa algo muito mais profundo, que é chegar perto, aproximar-se, tornar-se intimamente envolvido. Vou repetir. Sacrifício, ele significa chegar perto, aproximar-se, tornar-se intimamente envolvido. Então, a consciência de sacrifício que nós temos hoje é um pouco diferente de uma consciência de sacrifício que a Bíblia diz, que o povo de Israel praticava. Porque ninguém sacrificava algo a Deus para que Deus lhe desse algo mais. Mas eles sacrificavam algo a Deus para se aproximar de Deus. Pelo tamanho, pela grandeza, por quem Deus era. Então, o que acontecia? Eles sacrificavam algo como um presente, como uma maneira de se aproximar, como uma maneira de chegar próximo. Não como uma barganha. Olha, Deus, eu vou te dar R$50, mas eu quero 1.000 em troca. Isso não é a maneira de se relacionar com Deus. Quando eu me sacrifico, quando eu entrego a Deus qualquer tipo de sacrifício, seja ele do meu trabalho, seja ele financeiro, seja ele de qualquer forma, ele tem que ter um significado: estar mais próximo de Deus, se aproximar do Senhor, chegar perto dele. E um dos segredos da reconstrução das muralhas de Jerusalém, através de Neemias e todo o povo, foi que eles entenderam o poder de não apenas colocar a mão na massa, mas eles entenderam o poder de um sacrifício. E às vezes a gente não consegue compreender o poder disso, o poder que isso tem. Porque eles trabalhavam como se aquelas muralhas ficariam prontas o mais rápido possível. E eles olhando de fora, eles olhavam e falavam assim: você acha que eles, sacrificando, eles vão conseguir terminar isso aqui logo? Você acha que eles vão conseguir? Mas eles entendiam uma coisa, que não adianta eu só trabalhar, eu só pôr a mão na massa, eu só avançar com a minha força, se eu não sei o momento certo de parar e de sacrificar. Se eu não sei o momento certo de falar assim: peraí, para tudo. Eu preciso sacrificar-me a Deus. Porque quando eu faço isso, eu não estou entregando algo a Ele, eu estou me aproximando dEle. Quanto mais próximo dEle, quanto mais perto dEle, quanto mais eu me aproximo, quanto mais quero estar perto de Deus, mais a força de Deus, mais a inspiração de Deus, mais o poder de Deus eu tenho sobre a minha vida. Isso é uma consciência que nós devemos ter. Tem um provérbio que diz assim: quando você for se encontrar com alguém importante, sabe o que você faz? Leve um presente a ele. Essa era a consciência do povo. Eu estou indo me encontrar com Deus, espera aí. Eu quero dar algo que lhe agrade. Eu quero dar algo para que eu possa me aproximar dele. Você pode estar aqui dentro hoje, no meio de uma atmosfera de um louvor e de uma adoração, onde a presença de Deus está instalada. E eu até comecei a minha fala hoje falando sobre isso. Se você saiu da sua casa com seu coração preparado, com certeza você foi tocado pelo Espírito Santo. Agora, se você saiu da sua casa apenas para participar de um culto, de uma reunião ou assistir, quer dizer, você pode de repente estar olhando para a esquerda, para a direita, você pode estar com seu coração agitado e não recebeu nada de Deus até agora. Porque para me aproximar de Deus, é o tanto que eu estou disposto a me sacrificar a Ele. E quanto mais eu me sacrifico, mais eu me aproximo. Quanto mais eu abro mão, mais perto dele estou.
Quanto menos de mim tem, mais do Espírito tem sobre a minha vida. Quanto mais você quiser ter de você, menos você terá dele. Não há negócio. Olha, eu quero ser cheio da presença de Deus, então é menos de você e mais dele. Eu quero mais de Deus, eu quero que Deus esteja do meu lado, eu quero Deus colado comigo. Então aprenda a sacrificar a Ele. E você terá dele uma porção muito grande sobre a tua vida. E o povo olhava e falava, mas como? Será que eles estão achando que sacrificando eles vão conseguir alguma coisa? Coitado deles, eles não sabem disso. Porque quando Deus entra na jogada, quando Deus está com a gente, quando Deus está do nosso lado, quando Deus é nosso aliado, pode surgir o obstáculo que for, porque você passará por cima desse obstáculo, porque você está perto de Deus. Pode faltar o recurso, pode faltar muitas coisas, mas o que não pode faltar é a presença do Senhor dentro da sua vida, porque Ele é a fonte para tudo aquilo que você precisa. E olha só. E eles diziam assim, será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar em um dia? Será que dos montões de entulho e de pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Eles diziam assim, primeiro, será que sacrificando é possível? E segundo, será que de um montão de entulho eles vão reconstruir, eles vão conseguir levantar uma muralha? Sabe, esses dias a gente tem se envolvido muito, né, com reforma. Eu não entendo nada, só sei vender material de construção. Agora, operar as coisas, nada. Mas uma coisa que ficou visível para mim, que você não consegue levantar uma parede com caco. Entulho, normalmente a gente joga na caçamba, pro lixo, ou o farelinho que sobra você usa para aterrar alguns lugares. Porque até onde tem encanamento, você não pode, porque senão fura o cano. Estou certo? Estou falando nenhuma besteira não, né, meus construtores? Cadê? Cadê os engenheiros aí das obras? Então, uma coisa ficou claro para mim nesses dias. Com entulho, você usa para algumas coisas e lixo. Você não levanta muros. E você sabe o que é engraçado? É que quando eu olho para a Escritura, eu vejo um povo reconstruindo uma cidade, reconstruindo o seu ponto forte, através de entulhos. Através de pedras quebradas, pedras queimadas. A mensagem de hoje, ela nasceu no meu coração, há um tempo atrás, muito forte dentro desse versículo. Porque talvez você é como uma pedra quebrada, você está como cacos. Você já viveu algum período da sua vida que você esteve destruído, talvez emocionalmente, no seu casamento, financeiramente, talvez você espiritualmente virou farelos, perdeu a vontade de buscar a Deus, perdeu a vontade de orar, perdeu a vontade de estar na igreja, perdeu a vontade de estar perto do Senhor. E muitas vezes nós pensamos assim, será que ainda através da minha vida pode acontecer alguma coisa? Porque quando estamos quebrados, quando nós estamos destruídos, nós achamos que não é possível. Qualquer um de vocês, se chamasse para vocês irem lá, e olhasse os entulhos, e eu virasse para vocês e falasse assim, olha, nós vamos construir essa frente da igreja aqui com tudo isso aqui. Todos nós diríamos assim, isso é impossível. E isso acontece com a gente. Porque tem momentos da nossa vida que a gente está tão quebrado, que a gente está tão em cacos por um acontecimento, por uma notícia, por coisas que aconteceram com a gente, que a gente acha que não será mais capaz de se levantar jamais. Tem pessoas que estão aqui dentro que talvez ainda pensaram, olha, eu já fui, eu já fiz,
já me lancei, mas eu não sei se eu consigo mais ser aquela pessoa que eu fui um dia. Eu não sei se eu consigo me levantar e viver tudo aquilo que eu vivi. Sabe, queridos, Deus tem uma palavra específica para o teu coração nessa noite. Porque para você, talvez você mesmo não acredite. Talvez você mesmo olhe e fale assim, não, não é possível. Olha, a situação que eu me encontro não dá. Mas eu quero dizer, como boca de Deus sobre a tua vida, que através de cacos pode se levantar uma muralha forte. Um dia eu já me senti em cacos. Um dia já tive vontade de nem levantar da cama. Um dia já tive vontade, por causa das lutas, de nem me colocar de pé. E teve um dia que eu olhei para mim e falei assim, Senhor, certeza que pode acontecer algo? Certeza que realmente é isso que o Senhor disse? Porque a realidade, ela contrasta muitas vezes com a voz de Deus. Perceba isso. Muitas vezes a tua realidade contrasta com aquilo que Deus fala com você. A tua realidade, ela vai contrário, muitas vezes, àquilo que você está vivendo nos dias de hoje. Porque quando você chega diante da presença de Deus, com um casamento quebrado, com a vida quebrada, é o contraste daquilo que muitas vezes você ouve de cima de um altar. Só que, esse contraste é a revelação de Deus sobre a nossa vida. Que muitas vezes nós somos muito mais capazes em olhar para os cacos do que olhar para aquilo que Deus pode fazer através dos cacos. Nós não estamos falando de um Deus que é lógico. Nós não estamos falando de um Deus que obedece à lógica. Nós não estamos falando de um Deus que ele é limitado. Nós não estamos falando aqui nessa noite de um Deus que tem alguns prediletos. Nós não estamos falando de um Deus que é assim, mas nós estamos falando de um Deus que trabalha com o improvável, que trabalha com aquele que ninguém acredita. Nós estamos falando com Deus que pega aquele que está destruído, aquele que está sem esperança, aquele que está angustiado, aquele que realmente talvez já olhou para si mesmo e fala, realmente não tem condições. Eu estou falando de um Deus que é o Deus do impossível. Ele pode pegar a sua situação hoje como ela está e reverter ela. Porque nós somos peritos em colocar as nossas forças naquilo que vemos. Está em cacos, está em muralhas, e isso coloca em parafuso as pessoas que estão ao seu redor. Nós servimos um Deus que diz assim, do fraco eu faço forte. Eu pego as coisas loucas desse mundo e confundo as sábias. É desse Deus que nós estamos falando. É desse Deus que, se olhar para cada um de nós, quando nós fomos achados por Ele, nem nós acreditaríamos em nós mesmos. Eu olho para todo aquele trabalho que eu dei para minha mãe, né? Minha mãe está aqui de novo. E eu acho que se fosse eu, no lugar de Deus, olhando para a minha vida, talvez nem eu acreditaria que eu poderia estar aqui hoje, na frente de uma igreja. Só que esse é o trabalhar de Deus. Ele pega quem está em cacos e pode fazer desses cacos uma grande muralha. Só que nós, às vezes, queremos ser muralhas bonitas. Ah, mas caco? Ah, a aparência não é boa. Entulho, a aparência não vai ficar boa. Mas mais do que bonito, Deus quer te fazer forte.
Deus quer te fazer forte. Você que está quebrado, eu quero dizer para você, Deus vai te fazer tão forte, que nem você vai se reconhecer. Você será tão forte. Você que talvez vivia choramingando, você vivia chorando debaixo do chuveiro, sabe, sem esperança, você vivia mal. Olha, será que eu aguento? Será que eu aguento? Será que eu aguento? Eu quero dizer para você, nem você vai se reconhecer daqui a um tempo, porque Deus vai te tornar forte. Porque é daí que vem a nossa força. Quando nós estamos quebrados, quando nós estamos arrebentados, quando nós estamos sem esperança, Deus pega a gente, um entolhozinho daqui, um pozinho de lá, uma terra daqui, junta daqui e começa a fazer uma obra na nossa vida. E quando a gente está lá na frente, a gente olha para trás e fala assim, mas como que isso aconteceu? Hoje eu estou tão forte, hoje eu estou tão firme. É porque esse é o nosso Deus. Ele não olha para você como está hoje. É uma palavra profética que eu libero sobre a vida de algumas pessoas que crê. Você pode ter chegado aqui um caco, mas Deus vai te transformar numa muralha forte. Você será o ponto forte da tua casa, mulher. Você será o ponto forte da tua casa, homem. Você será a fortaleza ali dentro, porque Deus vai te fazer forte. E é como eles olhavam, eles falam assim, será que de um montão de tule e pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? E Tobias, que era do país de Amon, olha só que coisa, estava com ele e disse, que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa vai poder derrubar. Eu quero dizer para você, não importa o que os outros estão olhando para você e acredita. Muitas vezes a opinião dos outros importa demais para você, mexe muito com você. Tem pessoa aqui que é muito movida e motivada pelo que os outros dizem. Se você ouve alguém falando mal de você, mexe com a tua estrutura. Às vezes, você ouve alguém falando alguma coisa de você, que seja verdade ou que não seja verdade, ou que, enfim. Às vezes pode falar de uma fraqueza sua, que é verdade. Ou pode falar algo que não é verdade. Mas isso mexe muito com você. E as opiniões importam demais para você. E às vezes você quer avançar. Só que quando você ouve os outros falando, você para. Eu quero dizer para você, a opinião dos outros serve muitas vezes, sabe para quê? Só para nos distrair e nos tirar do propósito. Tem algumas opiniões que importam. Uma vez tem um pregador que eu gosto muito, muito sábio, que ele dizia assim, não conte seus problemas para quem não pode resolver. E às vezes a gente quer ouvir a opinião de todo mundo. Não. Não é todo mundo. Não é todo mundo que você tem que ouvir. Não é todo mundo que você tem que estar preocupado. Porque vão falar de você. Vão falar do que você está fazendo. Quando você se levantar para mudar de vida, vão falar de você. Vão dar prazo para você. Vão dizer para você que a tua motivação que você está vindo para a igreja é errada. Vão apontar o dedo, vão te acusar, vão falar coisas de você. Só que tudo isso serve para uma coisa, distração. Tirar o teu foco do que realmente importa. E quando a gente tira o foco do que realmente importa, a gente começa a se perder no meio do caminho. E quantas pessoas estão sofrendo com distrações aqui? Quantas pessoas estão aqui nessa noite e às vezes estava vindo, caminhando bem, mas surgiu distração e começou a perder o foco? Quantas pessoas estavam caminhando, de repente surgiu alguma distração, ou alguém falou, ou algum acontecimento, e você, não, abandona. Deus está falando contigo, meu querido. Tira os olhos das distrações. Tira os teus olhos daquilo que você estava ouvindo, que está tirando, de repente, você do caminho que você estava trilhando. Tem voz que não vale a pena ser ouvida. Tem voz que não vale a pena a gente dar atenção. Pessoas caem porque dão voz, dão ouvido à voz errada. Eu conversava com uma pessoa essa semana e dizia assim,
Abre teu coração. Fala o que você está sentindo. Fala o que você está passando. Você está passando coisa, eu estou vendo, e você não rasga o seu coração. Por quê? Porque muitas vezes a gente ouve as pessoas erradas e não tem coragem de abrir o coração com a pessoa certa. Você ouve o que é errado, guarda para você e não solta. E solta só aquilo que não serve. Então a gente tem que aprender isso. O que está nos distraindo, o que está tirando a gente do foco, o que está tirando a gente do propósito. Olha só que coisa. Quando ele ouve tudo isso, quando Neemias ouve tudo isso, ele diz assim: ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. E ali ele faz uma oração novamente. E quando ele acaba de orar, Neemias, ele diz assim: então continuamos a reconstruir as muralhas, e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado. Então eles trabalhando, e na hora que eles olharam, as muralhas já estavam na metade. Então presta atenção, uma muralha já estava na metade. A obra que Deus estava fazendo, uma muralha forte para proteger uma cidade, através de entulhos, ela já estava na metade. A obra que Deus começou na vida de alguns aqui não está completa ainda. Ela não está completa. Ela está na metade. Mas eles estavam animados para continuar esta obra. Eles tinham uma consciência: nós precisamos avançar, porque a obra está na metade. A tua vida está como você deseja, mas ela também já não está como estava antes. Você talvez não está do jeitinho que você gostaria, mas ela já não está mais do mesmo jeito. Ela já está na metade. A obra que Deus começou, eu quero dizer para você, Ele vai terminar, em nome de Jesus. A obra que Ele começou, Ele vai terminar. Você pode olhar e falar assim: pastor, mas nossa, Deus está trabalhando, filho. Olha para o teu marido, você pode ter certeza assim: ó, Deus está trabalhando. A obra já está em andamento. Ela está em andamento. Muralha na metade quer dizer o quê? Obra em andamento. Então o que Deus está fazendo na sua vida está em... Me ajuda aí, gente, pregar um pouquinho, hein? Muralha na metade é obra em... Então o que Deus está fazendo na sua vida está em andamento. Está no processo. Está no processo, não está terminada. Não está prontinha ainda. Você vai falar: ai, calma. Você já está feliz com o que está acontecendo? O sobrenatural já está acontecendo? Vou dizer para você, é só a metade daquilo que Deus está fazendo. Ela está em andamento, a obra completa está em andamento sobre a tua vida. Quem crê, levanta a mão e fala: eu creio. E olha só, vamos lá, eu não li tudo porque o texto é muito grande, mas eu quero dar uma acelerada aqui. E Neemias, ele volta de novo a ser afrontado e começar a receber mensagens de afronta. E ele ora de novo. Gente, que coisa impressionante. Quando você olha na vida de Neemias, você não vê apenas ele trabalhando, mas você vê ele muitas vezes parando e orando. Tem hora que você vai ter que trabalhar, tem hora que você vai ter que orar. Tem hora que você vai ter que parar e falar assim: Deus, me socorre, me sacode, me ajuda, me fortalece. Então, é a sua parte, mas é a sua oração. E olha que coisa interessante, no versículo 11, ele começa a falar dos inimigos que veio em cima deles, e no versículo 13, ele diz assim: então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas, e coloquei por grupos de famílias atrás da muralha, em todos os lugares onde ainda a muralha não estava consertada. Então Neemias,
ele pela afronta do inimigo, o que ele faz? Ele decide avançar, mas não mais tranquilo. Ele fala assim: eu vou agora armar o povo, porque se eles vier para cima, se eles vier aqui para matar a gente, para forçar que a gente pare a obra, espera aí, nós não vamos estar de braço cruzado, desarmado. Nós vamos estar armados. Então Neemias, ele fala que para um ele deu flecha, para outro ele deu espada, para outro ele deu lança, ele foi armando o povo. Neemias estava querendo ensinar uma coisa para a gente hoje, que a gente sabe que muitas vezes o inimigo vai se levantar para a gente parar, mas só que a gente está preparado para lutar, ou a gente vai ficar de braço cruzado apanhando? Às vezes a gente fica assim: eu sei que o inimigo vai investir em mim, mas e aí? Você vai ficar assim? Ou você se levanta e protege aquilo que Deus está construindo, aquilo que Deus está fazendo? O problema é que às vezes a gente é muito, passivo em algumas coisas da nossa vida. A gente está apanhando, está vendo algumas coisas que Deus começou. Pega isso aqui que é muito forte. Você está vendo um processo que Deus começou a fazer na sua vida começar a ser ameaçado. E o que você faz? Nada. A gente começa a ver que Deus começou uma obra bacana em nós. Deus começou um trabalho em nós. Só que aí a gente é atacado. E nós não fazemos nada. Esse é o problema de muitos. Permitem que a obra que Deus começou seja atacada sem se defender. E não está preparado. Fala para essa pessoa do seu lado: me ajuda a pregar aí. Fala assim: quando o inimigo se levanta, o que você está fazendo? Fala para o do outro lado agora, me ajuda e fala assim: quando o inimigo levanta, o que você está fazendo? Está apanhando quieto? Ai Deus, e agora? Neemias fez assim: vai, espada para um, lança para o outro, você vai lutar. Se eles aparecer aqui, separou por grupo de família e fechou as brechas aonde poderia ser atacado. Falou: se eles aparecer aqui, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos lutar. Se aparecer, nós vamos. Me ajuda aí. Se eles aparecer aqui, nós vamos. Nós não vamos apanhar, nós vamos lutar. Eles podem vir com força, mas nós vamos lutar. Pode investir, mas nós vamos brigar. Não vai ser assim não. E às vezes a gente é muito passivo, né? O inimigo sopra na tua cabeça assim: desiste. É verdade. Está desanimado. Olha, não olhou para a tua cara. Ai, é verdade. Ninguém me ama nessa igreja. O inimigo sopra. Não ora não. Dorme até mais tarde. E a gente, estou precisando de um cochilo. Impressionante que às vezes a gente está apanhando e não reage. E a gente sabe como reagir. A gente sabe o que fazer, mas não faz. A gente apanha, mas não reage. Neemias fala assim: Tó, espada. Como se Deus fizesse assim: vai, Tó, pega a espada aí. Pega a flecha aí, ó. Pega a lança. Estou jogando a lança, ninguém pega, gente, pela fé. Neemias, vai, toma a flecha. A lança para esse lado, vai. Vamos para a guerra. Aparecer aqui, o negócio vai entortar. O negócio vai entortar. E olha só.
E ele dá o porquê. Esse porquê serve para todos nós. Versículo 14 diz assim: não tenha medo dos inimigos. Lembre-se como Deus, o Senhor, é grande. Acho que alguns estavam dormindo. Vou falar de novo aqui para dar mais uma chance de dar um glória a Deus, levantar sua mão. Tem alguém vivo aí? Encosta a mão, vê se está gelado. Neemias vira e fala assim: não tenha medo dos nossos inimigos. Lembre-se como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e luta pelos seus patrícios, pelos seus filhos e pelas suas esposas e pelos seus lares. Ele diz assim, ó: Deus é grande e poderoso. Agora vocês vão lutar pelos seus patrícios, pelos seus filhos, pelos seus lares. Quando você passa por um processo de reconstrução de Deus sobre a tua vida, você não está fazendo isso apenas por você mesmo, mas você está fazendo pela sua família, você está fazendo pelo seu lar. Quando você muda, quando você avança, quando você é transformado, quem ganha é a sua casa, é a sua família. Não é só você. Mas quando você não cresce, quando você não avança, quando você realmente não desperta para ser quem Deus te chamou para ser, sabe o que acontece? Você não acaba somando para a sua casa. Então ele dá um motivo. Ele fala algo, ele fala assim: sabe por que vocês vão lutar? Porque vocês vão estar defendendo aquilo que Deus começou a fazer aqui, pela vida de vocês, pelos seus pais, pelos seus filhos, pelos seus lares. A obra que Deus está fazendo na sua vida, ela vai atingir a sua casa, a sua família, o seu lar, os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, os seus avós. Aquilo que Deus tem em você não para em você. A bênção de Deus vai se espalhar sobre toda a tua família. E eles entenderam melhor, que nós deveríamos lutar, porque aquilo que Deus começou seria um legado que seria deixado. Então pensa uma coisa: um povo que estava vendo o sobrenatural de Deus, no meio de um processo, arruma um motivo grande para lutar. Aí, meu querido, aconteceu isso aqui. Versículo 17. Cada pessoa carregava um material de construção numa das mãos, e na outra carregava uma arma. Numa das mãos, um material de construção. Na outra da mão, uma arma. Daqui, ó, pega aí para mim. Fazendo um favor, Rodrigo. Se não impacta com a minha arma, que é só um símbolo. Uma é de verdade, outra é de mentira. Uma espada de brinquedo e uma ferramenta de verdade. Mas era mais ou menos assim, ó. Com uma mão eu estou lutando, com a outra mão eu estou trabalhando. Ou melhor, eu estou construindo. Com uma eu luto, com outra, com uma eu batalho, com a outra eu. Você sabe o que acontece com muitos? Quando na hora que o inimigo aparece, eu pego a espada e abandono a construção. Eu só luto. Só luto e deixo de construir. Esse é o problema de muitos. Quanta gente aqui que para na hora que o negócio fica difícil? Por quê? Porque você só luta. E tem momento da vida que a gente tem que lutar e construir. Tem momento da vida que a gente tem que continuar com uma mão. Uma eu estou construindo. Vai. Corta aqui. Apareceu inimigo? Então vai. Oh, essa foi do Zorro, hein? E o bom é que vocês... Ainda bem que minha esposa lembrou de tirar a pilha disso aqui, senão ia estar o laser lá na parede. Uma mão eu estou aqui, ó. Vai. Vamos.
Massa mole. Cadê o Chico da massa aí? Vai. Agora massa mais dura. Vamos. Contrapiso. Vai. Apareceu a luta. Aqui não, rapaz. Isso é volta. Ixi, não tem bolso. Isso é volta. Tem momento que é assim. Está mais tranquilo? Então você constrói. E a luta apareceu? Construi luto. Então eles entenderam que eles não podiam parar de construir porque a obra estava em... Eles não podiam parar de construir porque a obra estava em... Ela não estava pronta. Então, se você parar, aquilo que Deus começou a fazer na sua vida vai ficar pela metade. Você se contenta pela metade? Está bom do jeito que está? Você está feliz? Se não, então entenda uma coisa, você vai ter que, construir e eu construo e luto. Eu estou na guerra, mas eu estou edificando minha vida. Já vi gente abandonando o ministério por causa de luta. Já vi gente querendo parar de cuidar de gente por causa de prova. Já vi gente querendo abandonar aquilo que Deus confiou porque a luta ficou grande. Já vi pessoas querendo abrir mão de tudo, da fé, da vida, porque a luta apareceu. Só que entenda uma coisa. Só vive o extraordinário quem está disposto a lutar e a guerrear. Se algum momento da sua vida você achar que você só vai ter tempo para construir, você está enganado. Porque a construção, na paz, ela dura um tempo. Mas você vai ter que ser expandido. Você vai ter que crescer. Pastor, mas não dou conta. Dá. Pastor, está difícil, eu não vou dar conta. Dá sim. Não virá sobre vós uma provação maior que você não possa suportar. Não virá. Se veio, você aguenta. Fala para essa pessoa, você aguenta. Dá um conselho assim, para de ser mole. Você aguenta. Se coloca de pé. As pessoas falando assim, ai pastor, Deus estava fazendo uma coisa linda na minha vida, e de repente, então, volta a construir e a lutar. Está difícil, a pressão está grande, ai como que as coisas... Neemias faz assim, ei, olha para cá. Neemias faz isso, olha para cá. Lembra que Deus é grande. Lembra que Deus Ele é grande. Então olha só, Ele já te deu evidência que Ele está com você. Você era em um improvável, você estava em cacos, e hoje você já está na metade. Algo já começou a ser construído na sua vida. Amém? Já começou a ser construído na sua vida. Você está em andamento. Então é o seguinte, você vai aprender hoje a sair daqui, a lutar e a construir. Está difícil, você vai continuar. Está difícil, você vai continuar,
Pastor, está difícil, não estou tendo mais ânimo de vir nem de quinta na igreja. Não, agora você vai sair daqui, você vai vir de quinta, você vai vir de domingo. Se tiver oração 3 horas da manhã, você está aqui. Se tiver vigília, você vai se levantar e falar: eu vou construir a minha vida no Senhor e eu vou lutar. Eu não vou abrir mão. Você aguenta. Se Deus te chamou é porque você aguenta. Se Deus falou para você que Ele está fazendo uma obra na sua vida, entenda uma coisa: você vai aguentar passar por esse processo, porque o que Ele está fazendo está em andamento, não está pronto ainda não, e não vai parar pela metade aquilo que Deus começou. Você crê nisso, que não vai parar pela metade? Neemias falou assim: gente, lembra de uma coisa, Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande, Ele está com a gente. Deus é grande, a gente vai lutar porque Deus é grande. Então aquilo que começou na sua vida vai ser terminado para a honra e glória de Jesus. Eu quero que você levante a tua mão bem alto e você comece a declarar: Senhor, eu não vou abrir mão, eu vou lutar e vou construir, eu vou lutar quando o inimigo aparecer. Eu não vou mais esparecer, eu não vou mais, deixar o inimigo me abater, eu não vou mais, mas eu vou lutar com toda a minha força e vou continuar construindo a minha vida em Ti, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é grande.